Que alegria, que prazer, que satisfação estar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo, neste projeto extraordinário, os grandes temas do fim, que a nossa editora Central Gospel e o pastor Silas Malafaia estão nos proporcionando saber o que vai acontecer. E na nossa lição, nesta oportunidade, é o arrebatamento. O texto bíblico básico para que eu e você possamos consultar a palavra de Deus encontra-se primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 até os versículos 17. E o texto áureo diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento é um dos sinais escatológicos que vai ocorrer neste mundo. E é muito importante você compreender, nós temos pelo menos 4 perguntas principais sobre o arrebatamento. Quando eu e você estudamos essas 4 perguntas, a gente vai ter uma compreensão geral do que será o arrebatamento e não seremos apanhados de surpresa. Jesus disse que assim como o ladrão não avisa a hora para assaltar a casa, a residência, assim vai acontecer com a vida de Cristo e com o arrebatamento da igreja. Então a primeira pergunta é a seguinte: qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? A cronologia dos assuntos escatológicos, primeiro tema, primeiro evento será a vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, buscar a sua noiva, então começa aí então os últimos tempos, o arrebatamento final. O lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação. O arrebatamento será o levantar da igreja. Jesus vem buscar a noiva. Conforme nós já temos estudado na lição passada, ele falou que ele vai voltar. Os anjos falaram. Então ele vai voltar para arrebatar a igreja, para levar a igreja para o tribunal de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro. Agora, imediatamente, o arrebatamento da igreja vai antecipar o início da grande tribulação. A Bíblia fala sobre dispensações, tem 7 dispensações proféticas na Bíblia. E o arrebatamento e a grande tribulação é uma dispensação também, que vai ocorrer aqui na terra. Então, o arrebatamento acontece antes que começa. Ele vai lançar os fundamentos da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Quem participará do arrebatamento? Todos os mortos salvos por Cristo. O arrebatamento vai incluir pessoas de todas as épocas, de todas as faixas etárias, pessoas que morreram em Cristo. Porque em Cristo você não morre, você dorme, esperando o quê? A ressurreição dos mortos. Então o arrebatamento, os ímpios não vão participar do arrebatamento. Quem se esqueceu de Deus, quem abandonou a Deus não vai participar. Somente os crentes salvos, aos crentes fiéis. E a Bíblia diz: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque no arrebatamento, todos que participarem já vão ter direito à coroa, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da alegria, e assim por diante. O arrebatamento será então para os salvos em Cristo. Pessoas de todas as épocas, os santos do Antigo Testamento, os homens e as mulheres que serviram a Deus, vão participar ativamente do arrebatamento. A segunda pergunta, número 2. Arrebatamento e revelação significam a mesma coisa? Não. O arrebatamento será invisível para a igreja. É um dos mistérios do arrebatamento, a invisibilidade. Ninguém vai ver o arrebatamento. Quem vai ver? Somente os salvos. Quem vai ver? Os crentes que ressuscitarem. Então, o arrebatamento será invisível. Jesus vem, fica na nuvem do céu, ninguém vai ver. Não vai haver notícia, não vai haver mídia, porque o arrebatamento será em secreto. Revelação será o aparecimento de Cristo 7 anos depois. Aí então a revelação será o quê? A aparência de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz a Bíblia: e todo olho o verá. A mídia mundial vai mostrar
vai mostrar, né, tempo real, Jesus voltando, a isto é a revelação. Milagres no arrebatamento. São vários milagres que a palavra de Deus nos apresenta e vai acontecer no arrebatamento. Primeiro milagre é o milagre da ressurreição. Todo mundo vai ressuscitar. E a primeira ressurreição, Paulo diz assim, e os mortos ressuscitarão primeiro. Quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo vão ouvir o toque da trombeta. Vão escutar, vão entender. E esses ressuscitarão. Então, o primeiro grande milagre do arrebatamento será a ressurreição dos mortos. E alguém me perguntou, professor João Caetano, aquela irmã que tinha um problema na perna, ou aquele irmão que tinha um problema na falta de uma visão, ele vai ressuscitar com problema na perna e com problema na visão? Não. É outro milagre, é o milagre dos corpos gloriosos. Todos no arrebatamento vão ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo incorruptível, com um corpo de glória. Então, todos os salvos ressuscitarão. Assim como Jesus, que ele é o padrão. Jesus é o padrão, é o exemplo maior. Jesus morreu? Jesus morreu. Mas ele ficou preso pela morte? Não, ele ressuscitou. Se o teu Salvador ressuscitou, meu irmão, minha irmã, você vai ressuscitar também. Outro milagre do arrebatamento é o milagre do poder transformador. É o milagre da transformação. Paulo diz assim, primeiramente os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois de nós, eu gosto aqui da posição de Paulo, porque Paulo inclui ele mesmo, não é só o outro, não. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então vai haver a transformação daquilo que é natural para o sobrenatural, daquilo que perece para o imperecível, daquilo que termina para o eterno. Então prepare-se, meu irmão, prepare-se, minha irmã, este seu corpo que talvez esteja doente aí, né? Vai ser transformado pelo poder de Deus no arrebatamento e você vai receber um corpo de glória, um corpo de luz, um corpo que o pecado não vai chegar perto. Você não vai ter tentação, não vai ter nada. O milagre da transformação. Outro milagre do arrebatamento é o milagre da rapidez. Paulo disse, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em 10 minutos? Não, num abrir e fechar de olhos. E a igreja será arrebatada, num abrir e piscar de olhos, e acontecerá. Se você piscar o seu olho e marcar no relógio, não dá tempo para medir o tempo. Quando ele vai piscar o olho? Não. Então, o milagre da rapidez. De repente, mudou tudo. De repente, você está na glória. De repente, você está na luz. O milagre da rapidez. Outro milagre do arrebatamento é o milagre da glorificação. Nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós então escapamos da condenação do pecado. Nós somos livres da certeza do pecado. Depois, quando você começa a servir ao Senhor, em verdade, adorar o Senhor, você vai sendo transformado do assédio do pecado. O pecado não chega junto, né? Mas a vitória final contra o pecado é que você vai ser glorificado. É um milagre do arrebatamento. Seu corpo agora será transformado para um corpo de luz. É a glorificação. E Jesus disse assim, eis que eu vos digo um mistério. Jesus falou sobre o mistério do arrebatamento e o apóstolo Paulo também ele diz, né? Esta é a locução paulina, alude a uma parte dos arrebatados que irá para o céu, sem passar pela morte física. Isso é muito interessante. No arrebatamento, né, muitos, né, Paulo disse, nós que não vamos experimentar a morte. Você não vai morrer, você não vai passar pela experiência da morte, mas porque você vai ser transformado num corpo de luz e ao mesmo tempo será arrebatado. Meu querido amigo, minha querida irmã, eu sei que você está sendo abençoado com essas lições maravilhosas. Nós vamos continuar este projeto. Convide seus amigos, convide seus vizinhos, né? Vamos participar. Comunique aqui conosco da Central Gospel. Você será abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço.